Falar outro tema? Doutora Rita, boa noite. Que bom ter você aqui, querida. Hoje nosso tema vai ser como conduzir conversas difíceis, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. Estou aqui convidando os amigos para estarem entrando na live conosco. Se você puder convidar também, agradeço, tá? É só ir aí no aviãozinho e convidar os amigos. Em instantes estaremos iniciando o nosso conteúdo de hoje, que vai ser maravilhoso. Já são 18 horas, tá? Já colocou? Começou? Empório Conveniência, boa noite. Reison, boa noite. Boa noite, pessoal. Alexandra. Tudo bem, Reison? Saudade de você, querida Marjorie, também. Vocês estão bem? Hoje o tema vai ser maravilhoso. Como conduzir conversas difíceis. E tudo que nós vamos passar aqui para vocês hoje, que bom, Reis, que tá tudo bem com vocês. Tudo o que nós vamos falar, as dicas, são aplicadas tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, certo? Saudades também, querida. Então pega papel, pega caneta para vocês estarem anotando tudo, certo? Já nós começaremos o conteúdo. Lilian, boa noite. E para vocês que ainda não seguem a Marques, sigam a Marques Desenvolvimento Humano. No link da bio da Marques também tem um link para entrar no grupo do Telegram, onde nós estamos postando conteúdos e vamos
começar a postar conteúdos exclusivos lá no Telegram e no grupo do WhatsApp. Então no link da bio da Marques tem lá o link para você entrar nesses grupos, ok? Vem conosco, nós estamos preparando muito material aí para vocês. Maria Goretti, Girlene Farias. Inscrevam-nos no canal do YouTube também, já estamos com o canal da Marques, onde tem muitos vídeos, e aí você pode se inscrever no canal e acompanhar vídeos, inclusive algumas lives gravadas, estão lá disponíveis, e também vídeos curtos, vários vídeos de 1 minuto com conteúdo super bacana para vocês, ok? Maravilha. Borgival, boa noite. Boa noite. Lembrem de pegar papel e caneta, certo? Para iniciarmos nossa live maravilhosa. Acredito que todos aqui já nos conhecem, né? Mas para os que vão assistir depois a gravação, meu nome é Aline Marques, sou diretora e trainer da empresa Marques Desenvolvimento Humano. Eu sou Rodrigo Marques, diretor da Marques Desenvolvimento Humano, uma empresa que foi criada para trazer conteúdo, né, para desenvolver as habilidades e forças internas de cada indivíduo, né, através de técnicas e ferramentas comprovadas e eficazes, né, para que cada um chegue na alta performance, tanto na vida pessoal como na vida profissional, né, e sem perder a qualidade de vida. Isso, esse é o nosso grande objetivo, né, a nossa grande missão, que nos faz acordarmos todos os dias e darmos o melhor, e ajudar você a realizar os seus objetivos. Seja você empresário, seja você profissional liberal, seja você uma pessoa que busque sucesso, que busque estar no topo. Então vamos juntos. Tiagão, boa noite. Para você que tem aí alguma pergunta em relação ao tema, vão colocando aí algum comentário que no decorrer... quais são as principais dificuldades que vocês têm ao enfrentar uma conversa difícil? Quais são os maiores desafios? Coloquem aí pra gente. Essa tosse não quer me largar, eu, hein? Edilânia. Então coloca aí, pessoal, qual a sua maior dificuldade diante de uma conversa difícil? Se você tiver alguma dificuldade, coloca aí qual é a sua maior dificuldade diante dessas conversas difíceis, ok? Nós vamos aqui falar um pouco de como conduzir conversas difíceis. Vamos lá? Estão com papel, estão com caneta para anotarem tudo. Muitas dicas maravilhosas, certo? E alguns exemplos de conversas difíceis, né? Quais são essas conversas difíceis? Pode ser um ajuste que você queira fazer com um colaborador, e aí você quer melhorar a performance desse colaborador, porque a performance dele está embaixo e você quer ajustar para que ele venha para uma alta performance. Então pode ser considerado uma conversa difícil. Uma negociação com o cliente, no qual você vai apresentar uma contraproposta, isso pode também ser uma conversa difícil. No relacionamento conjugal, existem os pontos de conflitos, onde conversas difíceis são necessárias. Enfim, na vida como um todo, conversas difíceis. Alguma mudança que tenha que haver na empresa, né, ou na vida também, que precisa de uma conversa difícil. Porque estamos em constante mudança, né? E às vezes precisa ser feita uma mudança maior, e aí essa conversa se torna um pouquinho mais desafiadora, né? Para que haja essa mudança. Certo. Lembrem de colocar aí quais são os desafios enfrentados por vocês na hora de enfrentar uma conversa difícil. Será que é gerenciar suas emoções ou se sensibilizar às emoções do outro? Quais são os maiores desafios que você enfrenta? Fala pra gente aí. Não saber como colocar um começo, meio e fim na conversa, enfim, quais são os seus desafios ao ter uma conversa difícil. E nós vamos distribuir o conteúdo, as dicas de hoje, em 3 partes, certo? Nós vamos dar dicas de como você precisa se preparar antes da conversa difícil, durante e depois.
Porque muitas pessoas pensam que uma conversa difícil é só chegar, ir para a negociação e acabou. Não, tem toda uma preparação antes. Então você precisa se preparar antes, precisa ter uma boa condução durante e depois. Tem que ter o começo, meio e fim. Isso mesmo. Tem que ter toda essa preparação, né, para uma conversa difícil, como a Aline falou. O antes é importante, o durante também é importante e o depois também é importante. Então nós vamos tratar desse assunto aqui nessas 3 fases, né? O antes da conversa difícil, durante a conversa difícil e o depois da conversa difícil, ok? E o primeiro ponto, né, que nós trouxemos aqui, vocês podem anotar, peguem papel, peguem caneta para anotarem essas dicas. E o primeiro ponto fala de não acumular assuntos embaixo do tapete. Resolva as demandas assim que surgirem. Então, aqueles assuntos menores, aqueles assuntos pequenos que vai acontecendo no dia a dia, alguma coisa que você quer falar, não acumule. Não acumule. Por quê? Porque se você começar a acumular, começar a guardar, como diz aqui, embaixo do tapete, quando chegar a hora da conversa difícil, você vai trazer toda aquela carga com você. Você vai trazer todas aquelas conversinhas que poderiam na hora terem sido resolvido, né, que são coisas pequenas, coisas mínimas, que na hora você não resolve, e aí quando chega no momento da conversa mais difícil, você acaba explodindo, você acaba trazendo toda essa bagagem, e aí a conversa, em vez de ser difícil, ela vai ser muito difícil, porque aí você começa a trazer assuntos que não é para aquela conversa, você começa a trazer coisas que passaram, você não resolveu, você não conversou, não teve essas pequenas conversas, e aí o que é que acontece? Traz para a mesa, traz para a conversa difícil, e aí a conversa vai ficar muito mais difícil. Então, cada coisa que você tiver que conversar, seja ela pequena, ok? Essas pequenas coisas, chame, converse, seja com o cônjuge, seja com os filhos, seja na empresa, seja com um colaborador, seja com um gerente, seja com um líder, enfim, essas pequenas coisas você tem que ir tratando para que quando chegar a conversa difícil você não possa estar botando tudo isso, né, diante da mesa, porque aí vai prejudicar a conversa, vai prejudicar o andamento da conversa, vai prejudicar todo o processo da conversa difícil. E aí vai se tornar uma conversa muito estendida, né? Uma conversa muito longa, porque vão ter tantos assuntos para tratar que, enfim, vai perder o objetivo maior. E às vezes, como eu falei, vai ser assuntos que não cabem naquela conversa, né? São assuntos que você deveria ter resolvido antes, né? Com uma conversa menor, com uma conversa mais simples, mas deveria ter resolvido antes, não resolveu, chegou lá, vai dar bronca. Então, primeiro passo, né? Não acumule os assuntos, as conversas pequenas que tiver que ter durante o processo, tenha essas conversas para que quando chegar na conversa mais difícil, você não venha trazer essa bagagem toda para a conversa, ok? Isso, então surgiu um desafio, vai lá e resolve, certo? Não espera, não acumula, como o Rodrigo falou, porque quando se acumula que vai para uma conversa difícil, carregar demais, é desafiador sair com a solução, porque são tantas coisas a resolver que aí fica muito difícil. Quero dar boa noite aqui para Michelle, Elizabeth, Luciana, que estão entrando agora, o Elvis. Que bom ter vocês aqui conosco. Peguem papel, peguem caneta para vocês estarem anotando as dicas, certo? E se vocês tiverem algum desafio que você enfrenta na hora das conversas difíceis, coloca aí pra gente, tá bom? Então o primeiro passo foi esse. Nós dividimos o conteúdo nas 3 etapas, para os que chegaram agora, tá? Antes da conversa difícil, durante a conversa difícil e depois da conversa difícil. Eu falei agora um pouco sobre o antes. Isso, esse foi o primeiro ponto. Nós vamos ter 3 pontos do antes da conversa difícil. Vamos ter 4 pontos durante a conversa difícil e 1 ponto após, certo? Então, o primeiro ponto o Rodrigo acabou de falar. O segundo ponto é você ter um termômetro dos sentimentos. Primeiro, gerenciando os seus sentimentos. Então, antes de encarar uma conversa difícil, preste atenção como estão os seus sentimentos. Será que você está pronto para encarar essa conversa difícil, sentimentalmente falando? Os seus sentimentos estão adequados para encarar essa conversa difícil? Avalie.
Porque se você for para uma conversa difícil, cheio de sentimentos tóxicos, cheio de sentimentos ruins, vai atrapalhar o fluxo da conversa, o fluxo do andamento, da negociação, seja lá o que for. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Então, use esse termômetro dos sentimentos primeiro com você. Então, avalie como é que eu estou me sentindo agora. Eu estou bem emocionalmente para encarar essa conversa? Eu estou preparado para encarar essa conversa? E aí eu quero que você anote também uma técnica chamada técnica PROR. P-R-O-R. Anotem aí. PROR. Digita aí, por favor. P-R-O-R. PROR. Use essa técnica para você avaliar os seus sentimentos, usar um termômetro aí para os seus sentimentos antes de entrar numa conversa difícil, certo? Então, a primeira letra dessa técnica PROR é você avaliar, parar e refletir sobre os seus sentimentos. Então, pare um pouco, o primeiro P é do pare, respira, conta até 10, até 100, até 200, até quanto for necessário para você perceber os seus sentimentos, para você ter uma conexão profunda com você, para você entender como que você está, como estão os seus sentimentos. Então essa é a primeira letra, que é o P, certo? Da técnica PROR. O R é do reflita. Reflita se é o momento de você encarar essa conversa. Vale a pena encarar essa conversa agora? Você está pronto para encarar essa conversa agora? Então avalie, porque se no passo anterior, quando você parou para perceber os seus sentimentos, se tem sentimentos tóxicos, quando você vai para a letra R do reflita, você vai ver, realmente, eu acho que é melhor adiar a conversa, agora eu não estou bem, se eu for agora eu vou complicar a situação, vou xingar ou vou explodir, é melhor eu parar, primeira letra aí, refletir e ver se vale a pena. Se valer a pena, continue, se não, pause, tá? Tem que ter essa paciência, né? E no R também, no reflita, você pode fazer o seguinte questionamento. Todo sentimento, por trás dele existe uma necessidade. Então, se você percebeu que está com um sentimento ruim, qual é a necessidade que está por trás desse sentimento ruim? Não, Aline, meus sentimentos estão ok, tá tudo bem. Qual é a necessidade que está por trás desse sentimento? Porque por trás de todo sentimento existe uma necessidade. Pare para pensar e refletir sobre isso. Então, dentro do reflita, pare, cheque suas emoções e avalie qual é a real necessidade que está por trás desse sentimento que eu estou tendo agora. Gente, isso é autoconhecimento, que é necessário na vida do ser humano, né? Então, quando você faz essa avaliação, quando você faz esse questionamento, qual é a necessidade que está por trás desse sentimento, é outra forma de você decidir, fica mais claro para você decidir se vai para a conversa ou não, certo? E entendendo essa necessidade que está por trás do sentimento, essa necessidade ela gera uma expectativa. Então, se a expectativa for atendida, você vai ter mais sentimentos positivos. Se a expectativa não for atendida, vai gerar mais sentimentos negativos. Então, se você está com sentimento negativo agora e entra na conversa, você vai sair pior, se a sua expectativa não for atendida. Se você está com sentimentos bons e entra na conversa e a sua demanda for atendida, a sua expectativa for atendida, isso vai ser potencializado, você vai sair ainda melhor. Então, para que você tenha sucesso, tenha êxito aí na conversa, na negociação, é necessário que você cumpra esse espaço, certo? O O do PROR é o observe. Observe todo o cenário, observe toda a situação e principalmente dê nome aos sentimentos. Perceba que o primeiro P foi do pare, respire e veja os seus sentimentos. O segundo foi o R, é do reflita, faça uma reflexão se vale a pena entrar na conversa agora. O O é do observe, observe seus sentimentos e dê nomes para os seus sentimentos. Tá? Então coloque luz, coloque clareza sobre os seus sentimentos, dando nomes a cada um deles. E a última letra do PROR, da técnica PROR, é o último R, é do responda. Então, não reaja, responda. Por isso que você precisa ter muita consciência dos seus sentimentos para você não ficar reagindo aí a qualquer estímulo que venha na sua frente. Então, não
responda, não reaja, certo? Você já parou, você já refletiu, você observou a situação, agora você vai decidir, você vai responder conscientemente, se vai pra guerra, se vai pra conversa ou não. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Se tiver, pessoal, coloca um joinha. Colocar um Yara, Joel aqui. entrou, aí Joel. Opa. Yara colocou Joel, tu se atrasa até na live. Tá vendo aí, Joel? Olha o feedback, Joel. Saudades, meu amigo. Então, se Outra... estiver fazendo sentido pra vocês, ó, coloca um joinha aí, tá certo? Outra coisa importante, gente, ainda dentro desse segundo passo, que é o termômetro dos sentimentos, é você fazer uma carta de desabafo. Se você percebeu nessa técnica PRO que os seus sentimentos estão ruins, estão negativos, muito ansioso, muito estressado, com raiva, triste, angustiado, se esses forem os sentimentos que estão dentro de você, faz essa carta de desabafo, tá? Coloca no papel todas as acusações, todos os sentimentos ruins, para que na hora da conversa você vá limpo de sentimentos. Você faz um detox nessa carta de desabafo, tá? Você coloca nessa carta todos os sentimentos ruins ou acusações que você tenha contra a outra pessoa, para que na hora da conversa você vá com clareza mental, com sanidade mental. Então, a outra dica que está dentro desse segundo ponto é faça essa carta de desabafo. Ou a carta dos não ditos. Não ditos é as coisas que você quer falar, mas não vai levar na hora da conversa difícil. Você vai colocar aqui na carta, para ficar só para você, depois você rasga, toca fogo, dá fim a essa carta. É só para você desabafar, certo? Para você fazer o seu detox emocional e encarar a conversa difícil de forma mais fluida. E ainda dentro desse termômetro dos sentimentos, é necessário você ter sensibilidade para perceber os sentimentos do outro. Então, quando você tem essa sensibilidade, você vai ter assertividade, se é hora de ir para a conversa ou não. Porque também de nada adianta você estar bem e o outro tá todo destruído emocionalmente e a conversa não pode ter o final que você deseja. Então, avalie os seus sentimentos, seguindo a técnica PRO, faça a carta de desabafo e tenha sensibilidade para perceber as emoções da outra parte também, para que a conversa ela tenha um final feliz. É muito importante vocês saberem, né, o que está acontecendo com você no momento e também, como a Aline falou, perceber, né, como é que está o outro, como é que está a outra pessoa, como é que estão os outros na hora dessa conversa, na hora de ir para essa conversa, ok? Travou? Não, tá. Se ele tivesse travado. Foram dois passos já que foram passados. O primeiro, não acumular com coisinhas, né? Aconteceu uma coisa, resolve logo, para não ficar juntando coisinhas para a hora da conversa difícil. A hora da conversa difícil é aquele problemão que você tem que encarar e resolver. Mas as minuciosidades do dia a dia, as coisas mais triviais, aconteceu, resolve, tá? E a segunda é termômetro dos sentimentos, né? Você utilizar essa técnica PRO, né? A favor de você e também do outro, né? Para que essa conversa difícil ela flua bem melhor e que a decisão seja mais acertada, né? Porque quando você entra com essas técnicas, você vai ter uma decisão, vão chegar a um acordo mais acertado, ok? E em terceiro, a terceira dica, que é antes da conversa ainda, né? Entre na conversa sabendo e deixando claro o ponto central da conversa. É muito importante na conversa você deixar claro, você saber primeiro o ponto central da conversa. O ponto central da conversa é esse. E deixar claro que o ponto central da conversa é esse. Para que essas coisinhas não venham para a mesa e para que também não venham outras coisas. Então o ponto central é isso que nós vamos debater agora. Aqui, é isso que nós vamos tratar agora, é isso que nós vamos resolver agora, é esse problema, é essa situação, então vamos resolver essa situação. Mas tem a outra situação a gente resolve depois, ok? Aqui nós estamos resolvendo essa situação, seja no casamento, seja, como eu falei, com os filhos, seja na empresa. Nós estamos falando aqui num todo, tanto nas conversas do relacionamento, como também nas conversas na empresa, entre líderes, liderados, enfim. Então, saiba o ponto central da conversa
e que a outra pessoa ou os outros possam também entender que o ponto central da conversa é esse. Não trazer outros problemas, outros desafios para a conversa, porque senão não chega a um ponto comum, não chega a uma decisão da conversa, não chega à finalização dessa conversa. Então, você tem que ter bem claro, o assunto é X, então vamos tratar sobre X, ok? Ok, então vamos tratar, aí trata, se for fugir do assunto, o assunto é esse, vamos resolver isso daqui a pouco, depois a gente abre outra reunião, depois a gente abre outra conversa, mas o assunto agora é resolver isso aqui. Então, pessoal, sempre saibam o ponto central da conversa e deixe claro também, os outros precisam saber qual o ponto central da conversa, porque às vezes você sabe qual é o ponto central da conversa, você quer conversar com alguém, sabe o ponto central, quer falar sobre aquilo, mas não deixa claro para as outras pessoas ou para o outro que você quer tratar sobre aquilo. E aí quando entra numa conversa, você está sabendo do ponto central, mas a outra pessoa, você fala, mas a outra pessoa não está sabendo que é só para tratar daquele assunto e acaba trazendo outros assuntos. Então, além de você saber o ponto central, as outras pessoas também têm que saber o ponto central dessa conversa, ok? Isso é muito importante, senão fica aquelas conversas longas demais e que no final não tem solução nenhuma. Não dá em nada porque vai gerar problemas em cima de problemas e aí... Mistura as ideias, aí dá choque. E uma conversa às vezes que é para durar 20 minutos, meia hora, 15 minutos, vai 1h30, 2 horas com assuntos que vão tomar o seu tempo e não vão ser resolvidas de maneira clara. Vão roubar o foco, né, e não vai ter os finalmente da conversa, tá? Então, como o Rodrigo falou, é muito importante ter essa clareza, ter esse objetivo, você ter e passar para o outro. E também já entrar na conversa, além de ter esse objetivo, focando na solução. Então, tira de campo quem errou, tira os culpados, não usa vitimização, vai com uma maturidade na sua mente. Busque e extraia do outro a maturidade do outro também. Então, tendo um objetivo, focando na solução, amigos, só o que precisa é o que errou. E já sai da conversa com um plano de ação. Plano de ação para executar. Quem vai fazer, o que vai fazer, quando vão fazer, como vai fazer, quanto vai custar, se tiver custo, enfim. Saia da conversa já com um plano de ação, porque vai estar detalhado, vai ter passado a conversa e aí você vai ter um plano de ação a seguir, você com uma outra pessoa vão ter um plano de ação a seguir para que a solução cheguem a uma solução. Show! E aí quando você já teve a conversa difícil, focou na solução e tem agora um plano de ação, gente, ambas as pessoas vão crescer, porque eles têm clareza agora do que fazer para que aquela coisa difícil não aconteça novamente, certo? Por exemplo, se for um colaborador que estava com baixa performance, você quis ter uma conversa difícil com ele para alinhar, chamar para realidade, para o comprometimento. Se esse for o objetivo de ajudar um colaborador de baixa performance a melhorar, então vá para a conversa difícil, encare, faça o que tem que ser feito, mas já saia dali com um plano de melhoria, um plano de ação. Olha, agora a decisão que você tomou foi essa, o que você precisa fazer é isso, na data tal, como você vai fazer, já deixa tudo detalhado. Porque depois não vai ter como contar a historinha, porque eu não sabia o que fazer, sabia? Tá aqui, plano de ação. Quem, como, onde, quanto, quem, data, certo? Então, se já está tudo claro, vai ficar mais fácil depois você acompanhar e até cobrar resultados daquela pessoa. Isso em ambos os cenários, tá? Ambos os cenários, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. O plano de ação, ele precisa ser o seu melhor amigo, para não ficar só na conversa difícil ou na conversa bonita. Tem que ter a conversa, mas tem que ter os finalmente, né? E eu, como uma boa dominante que gosto de resultados, então tem que ter o que fazer, como fazer, quando fazer, quem fazer, para que eu possa acompanhar e checar os resultados. Se estou evoluindo, se a outra pessoa está evoluindo ou não. Senão, como você vai mensurar? Não é verdade? Vamos recapitular? Recapitular os pontos. Primeiro ponto, não acumule os assuntos, ok? Os assuntos pequenos, trate logo antes de chegar na conversa difícil. Segundo ponto, termômetro dos sentimentos, usando a técnica PRO, como a Aline falou aqui. Terceiro ponto,
Entre na conversa sabendo e deixando claro o ponto central da conversa. É importante que tenha um objetivo, a busca pela solução e no final tem um plano de ação para ser executado. Agora vamos para o quarto ponto. E esse já entra no durante, né? Os 3 primeiros pontos, eles são preparatórios, vamos dizer assim, para você se preparar para a conversa difícil. Agora vamos entrar no durante a conversa difícil. E o quarto ponto, ele fala sobre a empatia. É necessário você ter essa conexão com a outra pessoa, né? Se colocando no lugar do outro. O que é empatia? É você ter conexão e se colocar no lugar do outro. Então, nesse momento que você vai começar a discorrer ali o assunto que você considera difícil, se coloque no lugar do outro, tenha essa sensibilidade, esse respeito pelo outro. Então, quando você conecta, você vai ter uma validação melhor dos sentimentos do outro. Será que ele está bem? Quando você tem a empatia, você se sensibiliza e percebe com mais profundidade as emoções da outra pessoa, para você dar continuidade na conversa ou até pausar se for necessário. Se você percebeu na empatia, na hora de fazer empatia com a pessoa, que ela não está bem, que não é o momento, então pausa ali, olha, vamos remarcar a reunião ou vamos concluir a conversa em outro dia, outra hora. Porque, como eu falei, se as emoções de uma parte ou da outra estiverem negativas, a conversa fica mais pesada, mais densa, tá? Então, quanto mais leve de sentimentos você tiver, melhor. Quanto mais o outro estiver leve, com os sentimentos positivos, melhor. Então, lembre-se da empatia, tá? Observe os sentimentos do outro, escute também, não queira só falar dentro dessa conversa, dê espaço para outra pessoa falar e escute ativamente, abra sua mente e seu coração para ouvir o que essa pessoa está falando, até para você ter os direcionamentos mais assertivos, da continuidade da conversa, certo? Então esse é o quarto ponto, que é o durante a conversa, certo? Praticar a empatia, sempre importante, pessoal. Sempre, como a Aline falou, se colocar no lugar do outro, né? Saber o que o outro está vivendo, o que o outro está passando e se colocar no lugar do outro. Sempre nas conversas praticar a empatia. Sempre nas conversas praticar a empatia, ok? Vamos para o quinto ponto. Quinto ponto, busque entender como o outro funciona para você ter assertividade na sua comunicação. É muito importante você buscar entender como o outro funciona, para que essa comunicação seja efetiva, né? Se o outro é dominante, ele é mais direto, ele é mais rápido, ele é mais incisivo, então você tem que trazer uma conversa mais rápida, uma conversa mais direta, trazer um assunto sem arrudeios, porque aí você vai estar entendendo, vai estar entrando na linguagem dele e aí vai fluir melhor essa conversa. Já se o outro é mais paciente, o outro é mais calmo, o outro gosta mais de uma conversa, você vai entrar na conversa com mais calma, com mais tranquilidade, iniciando com um bate-papo, com uma conversa que envolva a pessoa, para que você entre assim no assunto específico. Então cada um tem sua forma de agir. Então tem aquele que é mais direto, então você vai entrar mais direto. Tem aquele que é mais calmo, mais paciente, você vai ter que entrar mais paciente. Tem aquele que gosta mesmo, aquele que é... Oi. Tudo Vocês certo ouvindo, aí? pessoal? Estamos ouvindo? Apareceu aqui uma mensagem de pausar do vídeo. Só nos dá um Oi. feedback se estão nos ouvindo. Aí. Voltou aí pra vocês? Dá um joinha, por favor. Voltou, pessoal? Esqueci, aqui tá voltando. Se voltou, dá um joinha aí pra gente ver. Está ouvindo, ok. Ótimo, obrigada, Então Mariana. vamos lá, porque travou um pouco aqui. Como eu vinha falando, então cada um tem uma comunicação diferente, então você tem que buscar entender. Se for aquela pessoa mais influente, que gosta de conversar muito, que gosta de pessoas, você já tem que entrar envolvendo ele na conversa, batendo aquele papo legal, elogiando, colocando ele lá para cima, porque o influente gosta. Se for aquela pessoa
que é mais técnico, que gosta mais de detalhe, que é analítico, você já tem que chegar na conversa com dados, com fatos reais, porque aquela pessoa precisa desses dados, precisa de fatos reais, precisa, ele para tomar uma decisão numa conversa, ele tem que ter provas sociais de que aquilo funciona, de que aquilo vai dar certo. Então, cada um tem um modelo diferente, né? O que é mais direto, o que é mais paciente, o que é mais influente, gosta mais de conexões, e também aquele que gosta mais da técnica. Então você tem que buscar compreender cada uma dessas pessoas. Para quê? Para que a conversa flua e para que o resultado seja o melhor possível. O resultado da conversa tem que ser o melhor possível. Então, quando você busca entender do outro, quando você entende e chega já para a conversa sabendo como aquela pessoa se porta, sabendo como aquela pessoa se comunica, é bem mais fácil, bem mais fluido, e vocês vão ser mais assertivos. Show! Então, durante a conversa, os pontos principais são ter empatia, buscar entender o perfil do outro, né, para você ter uma assertividade maior na sua comunicação. E o outro ponto que ainda durante a conversa é sobre comunicação não verbal. Você precisa ficar atento à comunicação não verbal, tanto sua quanto da outra pessoa. Porque 93% da comunicação ela é não verbal. Apenas 7% são palavras ditas. Olha como o número é enorme, né? 7% de uma comunicação são palavras ditas. 93% é de comunicação não verbal. Então são as minhas expressões faciais, são as minhas expressões corporais, a velocidade das palavras com que eu falo, tom, timbre de voz, enfim. Tudo isso conta numa conversa difícil. Então eu preciso estar atento a tudo isso em mim e preciso estar atento a tudo isso no outro. Porque às vezes o outro tá falando, tá entendendo tudo, mas tá com a testa franzida, tipo assim, tô entendendo nada. Mas ele tá concordando. Será que tá mesmo? E aí é responsabilidade sua verificar com o outro. Falando, você entendeu o que eu falei? Entendi. Aí olha a testa, entendi. Você tá, então me explica aqui o que você entendeu do que eu te falei. Aí você faz a calibragem. Você vai checar se de fato o que foi dito foi compreendido pelo outro. O que você falou foi compreendido pelo outro. Então fique atento à comunicação não verbal. Isso conta muito, gente. A expressão, a postura, se a postura está erguida ou está caída, se a pessoa está aberta a te ouvir ou se ela está fechada, desinteressada ou impaciente, porque o corpo fala. Então esteja atento a essa comunicação. Eu gosto muito desse conteúdo de comunicação não verbal, porque é um número muito grande, gente. 93% da comunicação ela vem através do não verbal. Então observe o todo. Às vezes a pessoa tá fingindo que tá concordando com tudo que você tá dizendo, mas tá assim com a boquinha, tipo assim, deixa eu só sair pelaquela porta, que eu vou fazer de conta que nada aconteceu. Fique atento e verifique. Hoje em dia, né, grandes líderes, grandes empresas já contratam, chamam para uma entrevista e eles observam como a pessoa chega, como a pessoa senta, como a pessoa anda, como a pessoa se movimenta, para poder tomar a decisão de contratar ou não. Se a pessoa chega cabisbaixo, se a pessoa chega desanimado com o corpo. Então as pessoas, os líderes e as empresas, grandes empresas, estão muito atentos a isso, a comunicação não verbal, porque como a Aline falou, apenas 7% são palavras. O restante é a comunicação não verbal. Então é muito importante essa comunicação não verbal, como você entra, como você senta, como você gesticula. Então toda essa comunicação tem que ser, tem que estar de acordo com você, com a sua conversa, uma comunicação que esteja de acordo com aquele ambiente, com aquele tipo de conversa. Show! Vamos recapitular? Primeiro ponto para você entrar na conversa difícil, fazendo parte do antes dessa conversa, né? É eliminar as coisinhas triviais.
Então não junte coisas embaixo do tapete, já vá com um assunto específico para a conversa difícil, isso vai objetivar mais a conversa, Qualquer certo? coisinha que aparecer, conversa logo, resolve ali, uma coisa dia a pequena dia. no instante resolve, conversa para não estar juntando e levar para a conversa difícil. Segundo é o termômetro dos sentimentos, você usar a técnica PRO para avaliar os seus sentimentos, fazer a cartinha de desabafo, né? Lembrem da carta do desabafo, coloca na carta todos os sentimentos ruins, acusações, pontos de divergências, enfim, coloca tudo na carta para que você faça esse detox emocional e vá para a conversa com mais sanidade mental. E também avalie os sentimentos da outra parte, né? Se é hora de conversar, se o outro está bem, se estiver avance, se não tiver recue. E o terceiro ponto, qual é o ainda do antes? Entre na conversa sabendo e deixando claro o ponto central da conversa. Você tem que saber, né? O ponto central da conversa e também tem que deixar claro esse ponto central da conversa. E sair com a solução e com o plano de ação para ser feito. Okay? Se você entra numa conversa só para bater boca, você está só perdendo tempo, está só lançando palavras ao vento. Entre na conversa sabendo qual é o objetivo, determine já junto da outra pessoa uma solução para aquela situação que você está resolvendo e já saia com um plano de ação. Quem vai fazer, quando vai fazer, como vai ser feito, quando, enfim, para que você tenha como acompanhar esse progresso. Quarto ponto, pratique empatia. Sempre se coloque no lugar do outro. Praticar empatia, como eu falei, sempre numa conversa, seja ela difícil, seja ela menos difícil, pratique a empatia. E a empatia, ela faz parte do durante, né? Durante a conversa que você vai ter essa empatia com a outra pessoa, essa conexão, certo? Qual o próximo? Quinto, nós passamos, busque entender como o outro funciona para você ter assertividade na sua comunicação, ok? Então você tem que entender como o outro funciona para que haja essa assertividade na comunicação. E o sexto ponto, que ainda faz parte do durante a conversa difícil, é essa avaliação da comunicação não verbal, tanto sua quanto da outra pessoa, tá? Até para você saber dar o direcionamento da conversa, conduzir direitinho, gerenciando a sua comunicação não verbal e também da outra pessoa, certo? Fique atento. E o sétimo ponto ainda ele faz parte do durante a conversa difícil. Qual é, Rô? Negociação. Negociação, cartas na mesa. Então, trouxe o problema, busca da solução, plano de ação e as melhorias. Então, tem que haver essa negociação, né, durante a conversa difícil. E então, numa negociação, ambas as partes precisam falar, né? Isso. Senão vai ser só uma imposição. Isso. Não Os é dois você falam. Não é você chegar e colocar tudo para fora e dizer, ó, a solução é essa, vamos para esse plano de ação, eu vou fazer isso, você vai fazer isso. Não, é uma negociação. É entre as duas partes, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco pessoas que tiveram uma reunião nessa conversa difícil, tem que haver a negociação. Não é só um, não se for mais numa mesa de que dois, não é só os dois, são todas as pessoas envolvidas. Tem que haver essa negociação para que cada um saia com um plano de ação do que vai fazer. Então tem que haver a negociação entre as partes. Não é só eu falar, não é só o outro falar, não é só eu ouvir. Não, uma conversa difícil, os dois têm que falar, têm que colocar os pontos de vista um do outro e chegar numa conclusão que cada um vai fazer o seu plano de ação, cada um vai fazer os seus passos e ver as melhorias depois. Tem que ir também mensurando, né, o plano de ação, que é o próximo passo, é mensurar o plano de ação e acompanhar esse plano de ação para ver se as melhorias estão sendo feitas. E vale a pena também nesse ponto aqui, pessoal, da negociação, você sempre se questionar e trazer esse questionamento para a conversa, tá? O que é melhor se for no ambiente profissional? O que é melhor para a empresa? Sempre. Se questione para que a negociação ela tenha um foco, tenha um objetivo e um foco central. O foco é o quê? Trazer o que seja melhor para a empresa. Não é o que é bom para A, para B, nem para C. O que é o melhor para a empresa. Ah, Aline, mas essa conversa difícil que eu estou tendo é no ambiente pessoal. É com cônjuge, é com filha, com amigo, enfim. Então, o que é melhor para a relação? O que é melhor para a família?
Então sempre se questione dessa forma, porque aí as decisões vão ficar com um norte. Isso. Certo? Vai ajudar você na negociação para não perder tempo com avaliações desnecessárias. Certo? Então sempre se questione para a empresa o que é melhor para a empresa, para a família o que é melhor para a família, para a relação com o amigo o que é melhor para essa relação. Para você direcionar a negociação. Curto, médio e longo prazo. Importante. Curto, médio e longo prazo. Porque, como a Aline falou, numa mesa, numa empresa, por exemplo, os diretores, os gestores, eles não podem querer que a decisão seja uma decisão que vai beneficiar A ou B, ou um ou outro. Ele tem que entender que a decisão ela tem que ser baseada no que é melhor para a empresa. O que é melhor para isso é melhor para a empresa? Não, isso não é melhor para a empresa, então descarta, porque ali está se debatendo, está se conversando sobre a empresa. E no casamento, o que é o melhor para o casamento? Isso é o melhor para o casamento? Não, então descarta. Então sempre buscar o que é melhor naquilo que você está debatendo naquele momento. A Michelle falou que adorou a carta do desabafo. Que bom, Michelle, agora é pôr em prática, né? A Roberta comentou também, parabéns por esse momento, muito importante. Estamos num momento diferente, né? E muitas conversas difíceis estamos tendo nesse cenário desafiador que estamos vivenciando. Então espero que essas dicas venham agregar muito na sua vida, tá? Vamos aí para a 8ª dica ainda, que é o depois da conversa difícil, o que fazer depois. E espero que venha agregar, mas o importante é que você absorva esse conhecimento, mas coloque-o em prática. Porque se for só conhecimento, só absorver o conhecimento é importante, mas se não tiver a prática, não vem o resultado. Então é importante do que você absorveu aqui hoje dessas dicas, você possa estar colocando em prática, para que aí venham os resultados e você vá aprimorando. A cada conversa difícil que você for tendo, você avalie, que é um passo depois, né, da conversa difícil, nem estava aqui no script, mas eu vou acrescentar, é você verificar, fazer uma reflexão. Eu cumpri todas as etapas, como é que foi essa negociação, o que é que eu posso melhorar na próxima conversa difícil que eu for ter. Então faça essa checagem, essa avaliação pós. Como você se comportou, como foi sua comunicação, se você estabeleceu realmente uma empatia com a outra pessoa, se você deu espaço para ambos falarem, enfim. Então, depois da conversa, é a 8ª dica, faça essa checagem do seu sucesso na conversa difícil, se é que teve sucesso, né? Na conversa difícil. E busque ali melhorias para a próxima. O que é que eu posso melhorar numa próxima conversa difícil? Que eu posso ter falhado nessa, mas vou estar atento para na próxima eu me comportar melhor, certo? E a 9ª dica também do depois da conversa difícil é você executar, né, o plano de ação. Se foi feito um plano de ação, se teve ali um acordo de melhoria, agora é executar. Não sei se você ou você vai delegar, enfim, mas o plano de ação ele precisa ser executado para que aquela solução tenha sido de fato resolvida e que você possa acompanhar o progresso da outra parte, ou até o seu progresso, ou da equipe, enfim, da empresa, da família. Pelo menos uma vez, né, por semana, Aline, acompanhar as ações, né, e dar feedback. Então, pelo menos uma vez na semana, acompanhar se as ações foram cumpridas, se não foram, ver por que não foram cumpridas. Então, tem que acompanhar e avaliar o plano de ação. Não é só fazer o plano de ação e dizer eu vou fazer e não acompanhar, não dar feedback se não foi feito, se foi feito, como foi feito. Isso. Então, não é só sair com um plano de ação, é executar o plano de ação. Perfeito. E mensurar, né? Pelo menos aí uma vez por semana, você avaliar o que foi feito, o que não pôde ser feito e dar o feedback, né? Dar o feedback a outra pessoa, pedir o feedback da outra pessoa também, enfim. Isso é muito importante para depois da conversa difícil, muito importante. Por quê? Porque o feedback ele é importante. Então, se você pode até não ter feito alguma coisa do plano de ação por uma dificuldade ou outra dificuldade que teve, e já quando relata, você, quando você traz o feedback, que mostra, passou uma semana ali e não conseguiu, e aí a outra pessoa pode até lhe ajudar naquele ponto. Então, vamos fazer assim, vamos redirecionar, enfim, não só fazer o plano de ação, mas tem que acompanhar o plano de ação. E como eu falei, pelo menos uma vez por semana, mensurar e trazer um feedback, né? Seja de A, de B, de C, tem que ter esse feedback. Show! Anotaram tudo?
Vamos fazer uma recapitulação geral de como conduzir essa conversa difícil. Nós falamos em 3 aspectos, tá? O antes da conversa difícil, que foram 3 pontos, o durante a conversa difícil, que foram 4 pontos, e o depois da conversa difícil. Então, vou recapitular rapidinho e eu tenho um recado muito importante para vocês, tá? Um convite e um recadinho muito importante. Então, fica aqui conosco. Nós vamos recapitular rapidinho. Então, antes de uma conversa difícil, o que você precisa fazer? Tratar aqueles assuntos triviais assim que eles surgirem. Não juntar a sujeira embaixo do tapete, tá? Então, surgiu uma demanda, trata logo. Por exemplo, no ambiente aqui familiar, né? Às vezes as crianças deixam a roupa suja no banheiro. Então, essas coisinhas triviais, a gente já vai lá e resolve. Ó, filho, esqueceu algo no banheiro? Não, filho? Ah, esqueci de levar a roupa suja pra você. Ah, tá. Então, já as coisinhas triviais já resolve assim que surgirem, tá? Pra que deixar o problema grande para ser resolvido nessa hora da conversa difícil. Segundo ponto, qual é, Rô? Termômetro dos sentimentos, né? Praticando sempre a técnica PRO, que a Aline falou, que é pare para respirar, reflita, observe e responda. Essa Okay? técnica vai ajudar você a perceber os seus sentimentos. E se você perceber que os sentimentos estão carregados, estão negativos, faz a carta do desabafo. Não vai desabafar com a pessoa, desabafa no papel. Coloca lá, olha, tô chateada com isso, tô com raiva. Coloca todos os sentimentos, acusações na carta. Depois você rasga, queima. Só não entrega pra pessoa, pelo amor de Deus, não vai ser um caos. Rasga essa carta e aí você faz um detox emocional para você melhorar os sentimentos e encarar a conversa difícil. Depois perceba também o sentimento na outra pessoa, para saber se é hora mesmo de conversar ou se a outra pessoa tá de cabeça quente, tá estressado demais, tá ansioso demais ou angustiado demais, a conversa não vai fluir. Então, espera o melhor momento para que a conversa flua. E o terceiro, qual foi? Terceiro ponto, entre na conversa sabendo e deixando claro o ponto central da conversa. Então você tem que saber e deixar claro para as outras pessoas qual o ponto central da conversa para que não venha outras conversas, outras coisas para vir para a conversa do momento e, como a Aline falou, atrapalhar o foco, e aí você vai passar 2, 3 horas ali numa conversa que não vai valer a pena. Vai ser só estressante, né? Quarto ponto. No terceiro ponto, além do objetivo, é importante você focar na solução e já sair dali com um plano de ação. O que fazer, tá? E aí o quarto ponto, que é a empatia. Você ter essa conexão, essa sensibilidade de conectar com o outro, tá? Se colocar no lugar do outro. E o quinto, busque entender como o outro funciona para você ter assertividade na sua comunicação, né? Como nós falamos, né? Saber como o outro funciona, se ele é mais direto, você ser mais direto, se ele é mais paciente, você ser mais paciente, se ele é mais extrovertido, você também entrar ali na conversa com uma brincadeira, com um abraço, enfim. Se ele é mais técnico, você trazer dados para ele, porque o técnico ele gosta de dados, então você tem que buscar saber qual é a comunicação daquela outra pessoa para que possa fluir melhor essa conversa difícil. O sexto ponto é o não verbal, né? Você ficar atento à sua comunicação não verbal, o que o seu corpo está falando e também a comunicação não verbal da outra pessoa. Lembrando que 93% de uma comunicação ela é não verbal, apenas 7% são palavras ditas. Então fique atento às expressões faciais, corporais, velocidade das palavras, enfim, a respiração da outra pessoa. Tudo isso conta numa conversa difícil. E como eu falei, né, as grandes empresas, grandes líderes, até médias empresas, pequenas empresas já estão percebendo muito isso, e às vezes a pessoa tem um currículo extraordinário, mas eles olham como a pessoa chega, como a pessoa senta, como a pessoa se movimenta para poder tomar a decisão de contratar ou não a pessoa. Por isso é muito importante a comunicação não verbal. Porque a comunicação não verbal ela vai te levar para um próximo nível ou não. Ela vai ajudar você a realizar seus objetivos ou a atrapalhar o processo. Negociação, então, é o próximo. É entrar de fato na negociação, certo. Da conversa ali, né? Isso, tem que haver uma negociação, não é só um falar e dizer o plano de ação é esse, nós vamos fazer isso, então tem que haver essa negociação entre as partes e, como nós falamos, né, se for um assunto a tratar da empresa, tem que ser resolvido e tem que pensar, sempre fazer a pergunta: isso é o melhor para a empresa?
não é o melhor para Rodrigo, não é o melhor para a Aline, nós estamos ali tratando sobre a empresa. Então, isso é o melhor para a empresa, se isso é o melhor para a empresa, ok, vamos para o plano de ação, vamos executar. Não, isso não é o melhor para a empresa, então descarta, vamos ver outra solução, porque não tem que ser melhor para mim, não tem que ser melhor para a Aline, porque ali nós estamos conversando sobre a empresa, então tem que ser melhor para a empresa. Se for no relacionamento, isso é o melhor para o relacionamento? Não, então tira. Se for em família, isso é melhor para a família, tudo isso a curto, médio e longo prazo, então tem que mensurar se é o melhor para aquela área que você está debatendo naquele momento, para poder tomar essa decisão e seguir o plano de ação. E a 8ª dica, que é o pós-conversa difícil, é você fazer uma reflexão de como foi a condução, como foi essa conversa difícil. Onde você acertou, onde você errou e o que fazer melhor na próxima conversa difícil que você vier a ter. Essa avaliação é muito importante, tá? Vai fazer você progredir a cada conversa difícil, a cada negociação. E outro ponto? Executar o plano de ação e mensurar, acompanhar. No mínimo uma vez por semana você tem que ver o plano de ação, o que está sendo feito, o que deixou de ser feito e dar feedback. Às vezes você não conseguiu uma coisa, o outro não conseguiu uma coisa, e aí se deixar passar e vocês não vão resolver aquilo. Então sempre no mínimo uma vez por semana acompanhar esse plano de ação, checar, ver o que foi feito, o que não foi, o que teve dificuldade, relata para o outro, traz esse feedback, para que um possa ajudar o outro e que possa ser cumprido esse plano de ação. Não deu essa semana isso e isso, então vamos ajustar aqui para dar nos próximos dias. Então tem que haver essa checagem no mínimo uma vez por semana e o feedback. Não é só fazer o plano de ação e largar para lá e ir fazendo e sem feedback, sem mensurar o que foi feito, como foi feito. Né? Isso, fica solto, você acaba fazendo algumas coisas do plano de ação, outras não, ou faz, mas não dá feedback, e a outra pessoa não sabe se você fez, e aí fica muito solto mesmo. Aí vão haver mais gargalos e mais conversas difíceis, então é melhor acompanhar, executar e acompanhar o plano de ação. Show? Gostaram, pessoal? Foi bom para vocês? Se foi bom para vocês, coloca um joinha aí, compartilha, porque essa live vai ficar gravada aí por 24 horas, coloca o coraçãozinho aqui, ó, manda coraçãozinho, eu gosto de coração, pode mandar coraçãozinho aí, muito coraçãozinho pra gente, e o joinha pra gente. Diran entrou, que bom ter vocês aqui conosco. Cleide Jane, boa noite, que bom ter vocês conosco. E eu tenho um recadinho muito especial para vocês. Nós estamos aí, falta 3 minutos para a live finalizar, tá certo? Mas você que não segue a Marketing Desenvolvimento Humano ainda, vai lá no perfil, segue a Marketing Desenvolvimento Humano, se inscreve no YouTube, tem vários vídeos lá já da Marketing Desenvolvimento Humano. E no link da bio do Instagram tem um link para o Telegram e também para o grupo de WhatsApp da Marketing Desenvolvimento Humano. Então vai lá, se inscreve, porque nós estamos postando conteúdo e vamos ter conteúdo exclusivo para o Telegram, para o grupo do WhatsApp também. Então vamos ter conteúdo super exclusivo para quem estiver lá nesses canais. Então vem conosco. Que segunda-feira nós temos uma live especial. Segunda-feira continua. Essa é a 26ª live da série Foco no Desenvolvimento. E segunda-feira vamos dar continuidade na próxima semana dessas lives. E segunda-feira é um dia especial, porque é aniversário de Aline, né? A Aline vai estar completando um ano de segunda-feira. Quero comemorar com vocês, hein, aqui na live. E nós vamos ter uma live falando sobre o poder da celebração. Então vamos celebrar o aniversário de Aline, então vamos trazer um tema sobre o poder da celebração. Então não fique de fora, porque segunda-feira é aniversário de Aline e nós vamos ter essa live falando sobre o poder das celebrações. Né? Já que é dia de celebrar, vamos trazer esse tema para vocês e vamos festejar junto o aniversário de Aline. Já que não pode fazer festa, nós vamos estar aqui com a live, continuando a live das 18 horas, no Foco no Desenvolvimento, e trazer um tema, né, de celebração para o aniversário de Aline, que é na segunda-feira. Então vem conosco, vocês que tiveram já aqui. Convide seus amigos, o tema é o poder das celebrações. Nós vamos falar como celebrar também, né, na quarentena, além da importância da celebração na vida e no progresso do ser humano, certo? Isso. Então vem conosco, quero cantar meus parabéns aqui com vocês. Estou longe da minha família, com muita saudade, alguns estão aqui, acho que minha cunhada entrou, meu irmão.
E vocês que são nossos alunos e amigos que também estão aqui conosco. Então, segunda-feira, vem celebrar junto conosco. 18 tá? horas. O poder das celebrações. Revela a idade agora? Não, né? Segunda-feira. Tá chegando aos 40. Não, aí tá longe ainda. Vou completar 3.3, 33 anos de vida e vai ser uma honra. Olha aí meu irmão, minha cunhada, Luana e Paulinho. Vai ser Fátima, uma minha honra amiga, celebrar aqui com saudades. vocês. Segunda-feira Certo? tem live, o poder das celebrações, né? Vamos Já que é mandar aniversário de arte pra Aline, vocês. nós vamos trazer esse conteúdo, né? De como fazer as celebrações, enfim, apesar da A quarentena, importância dela. vamos estar celebrando e quero ver todos vocês e chama mais gente para estar conosco, ok? Então um abraço, né? Faltam 20 segundos para a live Bom acabar. final de semana. Bom final de semana para todos. Nossa, meu irmão pensou que fosse 34. 34 sou eu. Já que não pode fazer festa, celebra. É isso aí, Fátima. 34 sou eu, Paulinho e Luana. Abraço, quero ver vocês tudinho. E essa live vai ficar gravada por 24 horas. Quero ver